Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Lu Figueiredo, sou psicóloga clínica, especialista em luto em terapia cognitivo-comportamental e nesse canal eu estou aqui para te ensinar a atender pacientes com excelência ao atender um paciente enlutado. Então, se você trabalha com pessoas enlutadas, esse canal é para você. Aqui você vai aprender de fato e sem enrolação os conceitos básicos mais importantes para você atender um paciente enlutado com toda a excelência e capacidade técnicas e éticas necessárias para fazer um excelente atendimento. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um ponto bem importante que você precisa saber quando você vai atender uma pessoa que acabou de perder um ente querido ou uma pessoa muito importante para ela. Só para a gente voltar um pouquinho nessa premissa básica, nós precisamos entender que o luto, ele é uma resposta emocional após uma perda muito importante para nós. Essa perda, ela pode ser real, como a perda por morte, como ela pode ser uma perda simbólica, como a perda de um relacionamento, como pode ser uma perda imaginária, que também são criações que a pessoa acaba criando sobre as perdas que ela tem. Então, são pontos importantes para você observar que o luto ele vai aparecer para você aí de diversas formas na sua prática clínica. Ele nem sempre vai aparecer apenas após uma morte, mas aqui a gente vai normalmente falar mais sobre as perdas por mortes, embora a gente também vai adentrar sobre as outras áreas de perdas. Mas eu queria que você entendesse, num primeiro ponto muito importante, quando você está atendendo uma pessoa que acabou de passar por uma perda importante, nós vamos falar muito sobre o mundo presumido. E é sobre isso o tema do nosso vídeo de hoje. Quero que você saia daqui hoje entendendo o que é o mundo presumido e por que que ele é tão importante na prática clínica de quem atende uma pessoa em luto. Para a gente começar, eu quero que você entenda o que é o mundo presumido. O mundo presumido é aquilo que você tem como uma base para a sua vida. Então, hoje você acordou, tomou seu café da manhã, fez as suas atividades, você tinha mais ou menos uma programação do que você ia fazer. Talvez se eu te perguntar hoje o que que você pretende para o ano de 2024, você me diga quais são os seus planos, quais foram as metas que você trilhou. Você tem aí um mundo presumido daqui para frente. Você tem crenças, você tem valores, você tem uma história, e tudo isso ela está impactando na forma como você tem o seu mundo presumido. Crenças, valores, sua história de vida, as suas metas, isso tudo é seu mundo presumido. Então, sempre quando a gente está falando de mundo presumido, eu quero que você sempre entenda que é aquilo que você presume para o seu mundo interno, para o seu mundo externo. Então, quando uma pessoa é enlutada, ela tem uma perda muito importante, ela tem o seu mundo presumido obsoleto. Isso quer dizer o quê? Tudo aquilo que ela tinha como uma previsão para a vida dela, tudo aquilo que ela tinha como metas, como planos, como sonhos, aquilo tudo rui. Por que que isso rui, Lu? Isso rui porque você faz o seu mundo presumido contando com pessoas. Afinal de contas, nós não somos seres que vivemos sozinhos e não somos seres criados para estarmos sós. Nós vivemos numa sociedade, nós vivemos em relações. Então, quando eu tenho meu mundo, quando eu crio meu mundo presumido, eu crio meu mundo presumido com base em pessoas. Então, se eu tenho uma perda dentro desse mundo presumido, esse meu mundo presumido ele fica obsoleto. Então, vou dar um exemplo para vocês. Uma mãe que ela tem o seu filho e que ela sonha em ter dentro desse mundo presumido dela, ver o seu filho crescer, ver o seu filho se desenvolver, ver o seu filho se formar na faculdade, casar, ser avó.
viver todas as fases que esse filho, né? Quando a gente tem um filho, a gente tem esses sonhos. E de repente, essa mãe perde um filho adolescente num acidente, lá com seus 17 anos. Essa pessoa morre num acidente. Essa mãe, ela vai ter todo o seu mundo presumido obsoleto. Por quê? Porque a vida dessa mãe, ela gira em torno desse filho. Então, ela, por mais que ela tenha o seu trabalho, que ela tenha os seus sonhos pessoais, a grande verdade é que tudo na vida de uma mãe inclui um filho. Pelo menos nas mães que exercem o seu papel de mãe devidamente. Normalmente, o que, que acontece? Você tem o sonho de estar com esse filho, de querer estar próxima desse filho, de querer se comunicar, de esperar ele no Natal, de que dia vai ser o seu aniversário, o que, que a gente vai fazer, vamos viajar juntos. Então, todo mundo presumido de uma mãe, ela está junto com esse filho. Então, quando o filho morre, o mundo presumido dessa mãe fica obsoleto. E é sobre isso que você precisa entender quando você está atendendo um paciente enlutado. Por quê? Porque nós vamos precisar ajudar esse paciente a criar um novo mundo presumido. E essa construção desse novo mundo presumido, ele é deveras difícil e ele é deveras lento. A gente não vai construir esse mundo presumido de um dia para o outro. Afinal de contas, para uma pessoa enlutada, é muito difícil construir um novo mundo onde o seu ser amado não está mais presente. Então, por isso que nunca um profissional que está atendendo um paciente em luto, ele pode querer de qualquer forma empurrar essa pessoa para a vida novamente, para ela construir metas, para ela construir sonhos, para ela construir planos, sem antes a gente entender qual era o mundo presumido dessa pessoa, quais foram as perdas que ela teve dentro desse mundo presumido, e a gente ter muita paciência e ter muito tato para construir junto com esse paciente um novo mundo presumido. E aí, para isso, nós temos técnicas, nós temos todo um caminho para fazer essa construção desse novo mundo presumido. Então, tudo isso é muito importante que você consiga compreender para fazer esse atendimento. Porque é ético que, se você não se sinta capacitado para atender um paciente, você faça um encaminhamento ou você busque supervisão. São duas coisas aí bem importantes. Então, eu quero falar para você que, se você tem desejo de realmente aprender como fazer junto com o seu paciente a construção desse novo mundo presumido, como que a gente faz para trabalhar dentro da clínica com pacientes enlutados, aí eu venho te convidar para fazer a minha formação em psicologia do luto. Afinal de contas, a minha formação, ela vai te capacitar para atender um paciente enlutado. Na capacitação, né, desse passo a passo, são 80 horas de aula dentro da formação, onde você vai estudar todo o contexto que você precisa para atender com excelência um paciente enlutado. Quando a gente está falando de luto, muitas vezes os profissionais entendem que só a sua abordagem teórica vai ser suficiente para atender esse paciente, mas não vai. Você precisa entender todo o fenômeno do luto, você precisa entender toda a base teórica do fenômeno do luto para que você consiga atender com excelência um paciente enlutado. Eu tenho inúmeras mensagens no meu Instagram de pessoas falando para mim com muita frequência que passam por profissionais e que esses profissionais invalidam, que esses profissionais forçam, que esses profissionais não têm paciência para lidar com o luto. Isso é falta de capacitação, é falta de manejo clínico, é falta de entendimento. Então, para isso, você precisa fazer a minha formação em psicologia do luto. Eu sou diretora do Instituto de Psicologia do Luto e você, quando você faz a formação em psicologia do luto, você tem um certificado de 80 horas do Instituto de Psicologia do Luto.
Então, é uma formação incrível. Então, para quem quer se capacitar de fato para atender um paciente enlutado, fica aqui o meu convite para você fazer a formação. O link está aqui embaixo na descrição. As aulas são gravadas e você tem acesso por 2 anos a todo o conteúdo para assistir no tempo que você quiser. Além disso, nós estamos juntos no grupo do WhatsApp. Nós temos encontros ao vivo para estudar livros, então a gente está sempre próximos aí dentro desse contexto. Então fica aqui o meu convite. E para terminar esse vídeo de hoje, não se esqueça de seguir, comentar, compartilhar, porque esse conteúdo aqui vai ser cada vez mais rico para você. Um beijo e até o próximo vídeo.